Luto e Perdas Podcast. Sou Viviane Chaia. Esse espaço é para conversas profundas e sensíveis e trocas emocionantes sobre o viver e o morrer. E hoje temos uma presença muito ilustre. Ao meu lado, Patrícia Neto. Tudo bom? Tudo bem. E uma surpresa, o ícone da psicanálise carioca, Gilda Sobral Pinto. Você muito. Eu sei que é engraçado falar assim, mas é verdade. Você representa de uma forma muito carinhosa, profissional, esse lugar no Rio de Janeiro. Que bom. Sim. Bom saber. No meu coração. Você gostaria de se apresentar? Sim, sou psicóloga, psicanalista, né? Fui parar na psicologia para saber educar filho. Foi ótimo, maravilhoso. E depois me enredei com a psicanálise, fui fazer análise, comecei com análise de grupo, entendeu? Que foi uma experiência riquésima, foi uma maravilha. Análise de grupo. Naquela época era muito comum, porque ninguém tinha dinheiro para pagar os analistas, então a análise de grupo era muito mais barata. Olha. Então meu grupo tinha 10 pessoas, 5 homens, 5 mulheres, e foi, sei lá quantos anos eu fiz de análise de grupo, 6, 7 anos. E foi uma coisa maravilhosa, porque você aprende a se relacionar com as pessoas de uma forma onde todo mundo tem o seu lugar, entendeu? E a gente foi entendendo pela própria formação do grupo, né, como uma pessoa acaba ocupando lugar de liderança, outra acaba sendo questionador, outra... Olha, mas eu tenho muita pena de ter saído de moda a análise de grupo. Até já falei com a Patrícia que uma das coisas que eu tenho vontade ainda de reavivar é essa possibilidade. Quem sabe? Entendeu? Pois é. Não é de uma riqueza, uma coisa extraordinária. Mesmo para quem não é psicanalista? Mesmo? Mesmo. Olha, eu tenho interesse. Exatamente. Mais um projeto. E aí depois fui fazer análise individual com o mesmo analista. Com o mesmo analista? O mesmo analista da análise de grupo. Uma coisa maravilhosa. E aí comecei, ele que sugeriu que tinha um grupo, tinha fundado uma sociedade, um grupo de psicólogos, que naquela época a psicanálise era proibida para psicólogos. Inclusive houve um projeto, né, o projeto Julianelli, que era para proibir, né, a psicóloga de exercer a psicanálise. Coisa, né? E foi quando realmente os psicólogos se uniram. Sim. E pegaram o texto do Freud, a questão da análise leiga, e aí onde ele prova que a medicina não é o melhor caminho para a psicanálise, sim a psicologia. E aí a gente conseguiu, né? Então foi assim uma coisa muito, muito importante. Aí fui me apaixonando. Primeiro trabalhei 17 anos em escola, que foi um aprendizado maravilhoso, porque eu não trabalhava com as crianças, eu trabalhava com a instituição no objetivo de que fosse um ambiente saudável para as crianças. Se alguma criança tivesse algum problema, fosse procurar, né, a clínica fora. Né? Então foi uma coisa muito rica também, né, todo o contato com os professores, e aprendi muito, muito mesmo. E até acabou abrindo consultório, e aí desde 1970 que eu atendo em consultório até hoje. E apaixonada completamente. Sim. E você inspira, é muito inspiradora. Que bom. E Gilda, como a gente conversou antes, né? Eu atendo, trabalho, estudo com pacientes enlutados e todos os estudos, quer dizer, a princípio que eu saiba, e até queria saber de você,
começa com Freud, os estudos do luto, tem os filósofos, tem a parte dos religiosos. Como é essa questão do luto? O luto é uma coisa da natureza humana, né? Quer dizer, todos os humanos sofrem perdas. Perdas humanas, perdas de projetos, perdas de desejos, perdas de sonhos, etc. E o luto é uma forma que a gente reage, né, diante de uma perda. Mas sempre foi tratado desde que o mundo é mundo, porque todo mundo sempre viveu isso. Né? Agora, o Freud deu um tom especial porque ele trouxe toda a questão do inconsciente e todo como que realmente o luto, existe um luto que ele considera natural, né? De você ficar triste quando você perde uma pessoa, etc e tal, ou você às vezes se desinteressa de tudo, você não tem vontade de sair de casa, etc e tal. E ele acha que isso é uma coisa natural, não é uma coisa patológica. Agora, o luto pode se tornar uma coisa patológica. De que maneira? Quando você não consegue aceitar a perda. Quer dizer, você continua, usando também um termo psicanalítico, investindo a libido naquilo que você perdeu. Então, seja de uma pessoa, seja de um projeto, seja de uma situação qualquer, e com isso você melancoliza. Por exemplo, Freud, que desde a Grécia Antiga, que se falava, não usava o termo melancolia, era a bilis negra, né? Quer dizer, que realmente era mas quando se descreve a bilis negra é igualzinho como Freud descreve a melancolia. É um desinvestimento na vida, entendeu? É quase que você morre em vida. Desesperança. Então, isso é patológico. Desesperança. E eu vou te fazer uma pergunta, porque num determinado momento, uma pessoa que me é muito querida teve uma perda avassaladora, insuportável, repentina, e indicaram para ela terapia do luto. Eu não sabia que existia. E a salvou. Né? Quer dizer, uma coisa assim, claro que tem ela, que sempre foi uma pessoa de muita vitalidade, etc e tal, mas o tranco foi fenomenal. E eu fiquei encantada com a terapia de luto. E passei a indicar quando alguém, né, tem uma perda dessa e que não está conseguindo sair, eu passei a indicar a terapia de luto, que era uma coisa que até eu gostaria, se possível, claro, você dissesse assim, qual é a característica principal dessa terapia, quer dizer, como que alguém, né, trabalha essa questão do luto. Porque, por exemplo, eu estou acostumada a trabalhar pessoas enlutadas no meu consultório, mas um trabalho outra coisa qualquer, entendeu? Quer dizer, sempre em busca do que aquilo significa para a pessoa, né? De que ela está sofrendo. Agora, uma terapia e com um resultado tão concreto, eu gostaria de ouvir um pouquinho. Nossa, quanta honra! Eu acho que começa com o nome, né, Gilda? É tão interessante, porque lá nos estudos americanos e da Europa, mais do idioma, né, o inglês, eles falam isso, né, da terapia do luto. É grief therapy, né? Mas quando a gente vai traduzir ao pé da letra, né, terapia do luto, para mim e da origem dos estudos que eu fiz, que eu acho que é muito pertinente, é o cuidado ao enlutado. Né? A terapia do luto ela fica muito abrangente, mas a gente faz a terapia, né, pratica a terapia para o paciente enlutado. Então não tem um nome, vamos falar assim, mais
genérico, né? E fica terapia do luto, mas na realidade é terapia para o enlutado. Então já começa com esse nome um pouco polêmico, porque por mais que a terapia seja né, o terapeuta preparado para cuidar de um paciente em sofrimento por causa da perda, a gente vai atender o paciente como um todo. Então, ele é uma pessoa que está atravessando, está sofrendo pela perda. Individualiza, né? Individualiza. Então, como um dos exemplos é o descarrilhamento do trem, né? Então, saiu daquele caminho esperado, então a ruptura do mundo presumido. Então, a gente começa a compreender que mundo é construído e a gente vai investigando e mergulhando na vida do paciente do ponto de vista quem era aquela pessoa, qual a vinculação, e aí a base toda dos estudos voltados para o luto tem a ver com a teoria do apego, do John Bowlby, que justamente estudou com Freud diretamente. E então, principalmente a característica do estilo de apego e estilo de vinculação com quem se perdeu, né, com o ente querido. E aí vai se aprofundando essa relação para compreender o que se perdeu de fato, como se perdeu. Então tem nuances que são, por exemplo, as mortes traumáticas por acidentes, então são lutos mais difíceis de serem aceitos e serem elaborados, porque foi repentino. Às vezes um paciente em fim de vida que está em cuidados paliativos também pode ser um luto traumático. Não é só pela forma apenas, né? Então, é um acompanhamento. Então, o papel do terapeuta para paciente enlutado é um trabalho de acompanhamento com a intenção de não ser uma terapia para o resto da vida. Então, ela tem essa característica. Tão logo o paciente consiga... Eu ia falar dos lutos difíceis, né? Que a gente já conversou a respeito de alguns casos que o luto foi traumático, né? Mas a pessoa não consegue sair daquela situação, né? Paralisa totalmente, passa anos, às vezes até... Sim. E aí perpetua, né? Perpetua porque tem muito a ver com a relação do a relação vincular com quem perdeu. Uma relação de codependência, por exemplo, não sei na psicanálise. Como é isso na psicanálise? Pois eu estava pensando exatamente isso. Quer dizer, o Freud ele faz muita referência quando ele está pensando no luto, a questão da perda, né? Que nós temos desde que nascemos. Ele, inclusive, se refere muito à relação mãe-bebê, né? Quer dizer, quando o bebê conta com a mãe, né? É uma presença, e quando a mãe está ausente, né? A sensação dele é de desamparo, tá? E ele, então, por exemplo, ele faz referência como é difícil uma criança, né, ficar com uma pessoa que ela não conhece, o medo do escuro, o medo de ficar sozinho, porque ela tem um vínculo existencial com a mãe, né? Aos poucos, a proporção que ela vai crescendo, ela vai tendo condições de criar outros vínculos, etc. Tal. Então, ele coloca, né, que todas as vezes que a gente tem uma perda, né, a tendência é exatamente a gente ter aquela sensação de desamparo, né? Seja que tipo de vínculo que a gente tenha com a pessoa, né? Agora, o muito importante também quer dizer, como que cada criança reage a isso. Então ele diz, por exemplo, tem crianças, quer dizer, pessoas, né, que ficam fixadas na perda e que passam a viver bem isso aqui, mas qualquer situação que aconteça que remeta àquela perda, a pessoa buraca, entendeu?
Então, quer dizer, é uma vivência que todos temos e que pode ser uma coisa passageira. Por exemplo, é muito comum, isso em qualquer, não é só de morte. Por exemplo, uma pessoa, antigamente, né, ia casar, não sei o que, de repente, um dos cônjuges, um dos parceiros desistia. Nossa. Né? Então, terminava o noivado, aquela coisa. Imediatamente, se a família tinha posses, pagava uma viagem e não sei o que e tal. E isso, às vezes, é uma coisa negativa, porque impede a pessoa de viver a perda. E aí que entra, quer dizer, no caso do psicanalista, ele ter a sensibilidade para saber até onde a pessoa suporta aquela perda ou não. Então, se o movimento é da própria pessoa, eu não quero falar, não quero pensar, não quero... Eu respeito profundamente, eu não toco. Agora, se a pessoa quer falar, eu já assisti muitas situações onde a pessoa chora, não, vai lá, e não sei o quê, diz que não precisa chorar, porque isso vai para a gente. Precisa chorar sim, né? O choro é um processo de elaboração. Exatamente. Eu costumo dizer que o pranto é o orgasmo da dor, entendeu? Porque quando você solta o choro, é como se você tivesse um lava a alma, né? Exatamente. Entende? Uma É, importante. Então, a gente tem que ser muito delicado. Por exemplo, é muito comum quando você perde alguém, né, as pessoas virem correndo à sua casa. Eu não vou, porque as grandes perdas que eu tive, às vezes, foi muito ruim. Eu ter que dar atenção para a pessoa. Tem que mobilizar mais energia, porque, na verdade... Exatamente. Eu queria ficar sozinha, queria chorar sozinha, entendeu? Quer dizer, são coisas, às vezes, difíceis e que cada pessoa vai viver isso Exatamente. de uma maneira muito especial, né? E é inevitável, porque te remete à situação de desamparo, que é a primeira situação que a gente tem, que é o célebre trauma do nascimento. Que você sai daquele conforto, né? Você não tem que fazer nada. É o primeiro luto. Seria o primeiro luto. O primeiro luto. O primeiro luto é esse, né? Olha, porque você realmente, você não precisa respirar, você não precisa comer, você não precisa engolir, você está numa aguinha macia, tudo ok, então de repente tem alguma coisa que te empurra, né, que você tem que passar por um buraco lá apertado, entendeu? Você tem que respirar, o seu pulmão ainda está fechado. Começam a te pegar, vem frio. É uma coisa traumática. E cadê o meu conforto? Cadê o meu conforto? Mãos que você nem sabe o que é ser tocado, né? Você só conhece aquele ambiente protegido, aquoso, né? Olha... Impressionante isso. Quem fez isso maravilhosamente, artisticamente, foi o Pedro Cardoso, que fez exatamente uma peça de teatro, que é o bebê dentro do útero nascendo. Você se acaba de... É fantástico. Fantástico. Assistir. Né? Também vou ver. Assim, quando... Quer dizer... Mas é de alguma peça? Ele fez uma peça. Ele que escreveu. Exatamente. Ele é sensacional. E é o trauma do nascimento. Pois é. Com todo aquele humor dele maravilhoso. Sim. É incrível. Então, fico pensando, eu gosto de compreender, pena que não deu para a gente conhecer nem Freud, nem Bowlby, né? Mas eu fico vendo essa trajetória, né, dos estudos do Bowlby. Então, como ele estudou muito e conheceu Freud, essa parte da perda do vínculo, o Bowlby deve ter se aprofundado nos estudos dessa vinculação, que aí ele foi estudar Darwin e tudo mais, para compreender e aí fazer criar a teoria, né, a teoria do apego. Pois aí você traz uma coisa que para mim é uma questão, entendeu? E que às vezes até eu fico meio irritada, que é o movimento do desapego, de você não se apegar a nada. Eu acho que uma coisa é o apego patológico, que seria, né? Sim. Quer dizer,
eu não vivo sem você. Codependência. Sim. Não dá, entendeu? Outra coisa, as pessoas entendem que não pode criar vínculos. Essa Entendeu? é diferente. Então, É. como fica a vida sem vínculos? Eu não entendo. Você Eu só está entendo- falando da psicanálise mesmo, dessa relação do psicanalista com seu cliente, é isso? Nem é com o seu cliente. Eu acho que é uma coisa mais geral. De modo geral. É mais do social, nem é propriamente da psicanálise. Né? Por exemplo, eu não tenho cachorro porque cachorro morre. Ah, sim. Tá, peraí, e o tempo que o cachorro está vivo? Não, mas morre depois. Ou então uma pessoa perde alguém, não quero mais saber de nada. É o medo do sofrimento. Exatamente. É o capítulo introdutório do Parks, que é um dos autores que eu sou apaixonada. Então, o Parks também é isso. O Bowlby conheceu o Freud, o Parks conheceu o Bowlby, e ele fala isso no capítulo introdutório, que é tão grave essa questão do medo da perda que as pessoas, como Evitam. evitam o máximo, Não querem fazer vínculos. não querem fazer vínculos pelo medo da perda. Exatamente. Ao contrário de quem tem essa questão de não ter o medo, daí vem o amor e a pessoa se autoriza, sei lá, isso é inconsciente, com certeza. Não, isso varia de pessoa para pessoa, quer dizer, não tem uma E tem regra. quem se apaixone e não consiga se vincular, né? Também tem todo tipo de apego que de alguma forma vem lá da mais primitiva origem, né? Possivelmente a teoria do Bowlby vem da relação mãe-bebê, né? Com certeza, com certeza. Porque eu não sei, mas eu faço uma fantasia de que esse movimento do desapego, que todo mundo fica falando, veio muito dos acumuladores, que é o oposto, né? Eu não posso me desvincular de nada, nem do lixo. Nem o lixo eu jogo fora. Né? Quer dizer, isso é uma coisa horrorosa. Sim. Agora, a partir daí, eu não vou me vincular porque eu corro o risco de perder e eu não quero. E o tempo que você usufrui por ter aquilo? Né? Não vou viver o dia porque de noite o sol vai se esconder. Tá bom, mas o tempo que o sol estava lá, né, iluminando, esquentando, e etc. Né? É verdade. Eu acho que são coisas que passam pela questão do luto, né? Como que você lida com as perdas. Sim. E também, que é também uma coisa que o Freud chama atenção, porque, por exemplo, eu posso te amar muito, mas depende o lugar que você ocupa na minha vida. Porque essa perda é que é a mais difícil de todas. É a representação? Não. É mais ou menos assim, eu não existo sem você. Sabe aquela música? Não, você sem mim, eu não existo sem você? É mais ou menos isso, entendeu? Então, quando o vínculo é dessa categoria, a perda é insuportável. É insuportável, né? Agora, se eu amo muito, se eu fico triste, etc e tal, mas eu consigo me vincular a outra pessoa, entendeu? Não é que eu vou esquecer aquela, que eu vou substituir aquela. Não é, mas a minha vontade de amar, de estar com alguém e tudo mais, me leva a olhar em volta e ver que há pessoas que têm significado para mim. Há outras possibilidades, né? Precisa estar travado naquela situação. Né, na teoria contemporânea, a gente fala de mecanismo de enfrentamento, que é essa possibilidade individual, claro, de cada um conseguir estabelecer e criar novos vínculos. Também isso vai depender do mecanismo de enfrentamento. Que tem a ver com os vínculos, né? Que cada um tem. Que tem a ver com a forma, com essa capacidade, que como a Gilda falou, que é a partir da percepção e da vivência individual. Né? E aí, a partir dessa, a pessoa tem ou não mecanismos de enfrentamento para a partir da perda, né? Sentida, vivenciada, a partir dessa perda, consegue enfrentar as questões da vida no cotidiano, das atividades de vida diária, a partir da perda
na psicanálise tem tem outro nome, mas Não, mas o que eu estava pensando, quando você estava falando isso, é exatamente que o que a psicanálise, o que eu capto da psicanálise, é você fugir de qualquer estereótipo. Então, quer dizer, as perdas são vividas de uma forma única por cada um. Entendeu? Não tem, você perdeu sua mãe, então... você perdeu seu marido, então... Não tem o então. Sabe? Não é causa-consequência, né? Exatamente, quer dizer... E eu acho que isso... eu vivendo muito, né, com pessoas mais diferentes possíveis, entendeu? Quer dizer, eu vejo como cada pessoa vive a mesma situação de uma maneira totalmente diferente e única. Então, se eu tenho uma posição pré-estabelecida, eu corro sério risco de não estar vendo a pessoa, e sim vendo uma situação. Quer dizer, eu entro no genérico e não no particular. Então, essas coisas, por exemplo, eu acho que é importante, uma das coisas que eu estou percebendo, né, eu não paro de aprender, né, quanto mais eu leio, já li aquele texto, aquele artigo 20 vezes, na 21ª eu aprendi alguma coisa que eu não tinha aprendido nas outras 20 leituras. Então, realmente eu vejo que a psicanálise te propõe sempre o que está acontecendo agora. Aí vem aquela célebre frase da Melanie Klein do aqui e agora. A vida é aqui e agora. A vida é esse momento que nós estamos vivendo aqui. Entendeu? Não tem o ontem nem o amanhã. É esse. Então, se eu viver intensamente isso daqui, é o que eu posso fazer por mim e por todo mundo. Agora, se eu disser, não, mas peraí, não, eu não vou participar de um podcast, porque o último que eu fiz, eu no meio do caminho, eu falei uma besteira. Eu não faço mais nada na vida. Entendeu? Quer dizer, é esse convite. E eu acho que o luto, quando ele é vivido como uma situação da existência, entendeu? Eu acho que ele não te trava. Sabe? É doloroso, é triste e tudo mais, mas faz parte da vida. Eu me lembro uma vez que meu filho estava doente, então minha mãe me ligou e eu... Tá tudo bem, minha filha? Não, mais ou menos, porque ele tá doente. Minha filha, a doença faz parte da vida. Eu engoli que eu estava fazendo um drama, entendeu? A doença faz parte da vida, não é? Porque tudo bem ficar triste, então, mas entender que faz parte da vida, né? Não levar... Mas é porque, falando de mãe, né? Mãe com filho doente, então a gente já tem uma fantasia do medo... do medo de perder. De perder, né? Então, principalmente, né? Não comparando pai e mãe, que não estamos aqui, né? Para polêmicas, mas a gente... Quem é mãe sabe que, né, a gente tem muito medo de perder. Sim. Né? E é um dos lutos, né, mais difíceis. Todos eles são muito difíceis, mas essa relação da perda do filho, ou da relação como se fosse um filho também, né? Uhum. Que tem relações... Mas também eu acho que depende de cada pessoa. Até mesmo a morte de um filho é vivido diferentemente por cada pessoa, entendeu? Sim. Quer dizer, dói. Mas tem pessoas que se aniquilam. E tem pessoas que voltam a viver. Sim. Entendeu? E esse, mais genericamente, né? Eu acho que a gente vive hoje com esse medo da morte muito... Tá muito presente esse medo da morte, né? Em relação a... Você acha que mais do que de outros tempos? Pelas ameaças sociais, talvez, né, na grande cidade. Eu acho que piorou depois da pandemia. Sim. Você acha? Sim. Eu penso, não sei se eu estou viajando, mas os sintomas, as respostas, né, ansiosas, as manifestações ansiosas, depressivas,
de um alerta, de uma vigilância, uma hipervigilância. Eu acredito que está atrelado. Exatamente. Está atrelado. Que foi um momento extremamente traumático, né? Por isso, pra muita gente, muitas perdas, muitas pessoas perderam. É uma sensação. É uma sensação e é uma vivência, porque conversando também com psicólogos, os consultórios e as demandas aumentaram muito após 2020. Mas no meu entender, isso foi Rio de Janeiro, não estou falando nem do mundo todo, nem nada, porque as pessoas ficaram trancadas em casa e os grandes dramas foram relacionais. Não foi com medo da morte, não. Olha, é outro aspecto, foram né? Casais se separando, outro aspecto. Filhos largando a casa dos pais, indo morar sozinho em outro lugar. Eu vi muito mais consequências do comportamento do que propriamente medo da morte. Inclusive porque as pessoas passaram a ficar mais juntas forçosamente, né? As pessoas que não ficavam juntas ficavam afastadas 8 horas, só se voltavam na hora de jantar e dormir. Insuportável. Insuportável. Por exemplo, casais que se viam só de noite. Então, estava um com saudade do outro. Como é que foi seu dia? Acordavam, almoçavam, lanchavam, jantavam, dormiam, acordavam. Chegava uma hora que eu não aguento mais olhar para tua cara. Trabalhando também ali naquele sistema. Aquela tensão, né, estúpida. Eu acho que tem, assim, principalmente coisas que são traumáticas, são bem mais difíceis de você lidar e de você elaborar, entendeu? Com certeza. Eu queria uma coisa que eu estou aqui pensando, né, que a gente já está falando aqui há um tempinho, como também é difícil socialmente, pelo menos eu observo isso, né? A gente já conversou bastante sobre a questão das perdas pelas diferentes etapas da vida. Por exemplo, a mulher que se torna mãe, ela nunca mais vai ser aquela mulher que ela era. A mulher quando casa, eu vivi isso com as minhas filhas, existe aquele tempo de adaptação à nova vida, e cada uma de acordo com o seu estilo, né? E eu já observava isso, né? Eu já tinha, e normalmente socialmente assim, não, como se casou, virou a chave, trocou de endereço e vai ser tudo bem. Não, né? Não vai ser tudo bem, necessariamente. Pode até ser que seja tudo bem. Mas existe uma transição e existe uma perda. Então, essas perdas que acontecem dos ciclos de vida, exatamente. Sim. Perdas simbólicas, naturais. Não são faladas, né? Pelo menos assim. É claro que no nosso meio aqui a gente trata disso, então a gente fala, a gente percebe. Mas mesmo eu, pelo menos eu quando não tinha tanto esse olhar, né? Eu olhava, a pessoa casou e tal, mas mas a pessoa tá chorosa, casou, mas ela anda meio triste, então, mas por que a gente não casou? Né? Tipo, um exemplo, né? Ou então teve não queria filho. tanto casar, ou então teve filho. Teve filho. Mas tá triste por quê? Claro, né? A gente entende, claro, uma série de questões, mas ter o entendimento, trazer isso para a conversa, né, no dia a dia. Que não é só hormonal, né? Isso não é só hormonal, exatamente. Você quer dizer, tem um outro... Não é só hormonal. Né? Tem várias outras questões, né, que impactam nesses ciclos, nessas mudanças de ciclo de vida. Quer dizer, deixar para trás uma nova... Isso não é falado, né? Explicitado. Só se olha... É um pouco do que você falou, né? Só se olha para aquilo... Vai conquistar tal coisa. Então, como se o passado não tivesse valor. Não é também ficar ruminando aquilo. Meu Deus, tem que ficar vivendo. Não, mas falar disso, falar da transição, falar do momento, né? Uma das minhas filhas até te procurou depois que teve neném. Sim. E vocês conversaram exatamente sobre isso, porque ela não estava entendendo aquele sofrimento, uma dor que ela sentia, um mal-estar que não era pela chegada do filho, nem era... Mas era... E aí ela entendeu, quando foi verbalizado, né? Isso parece que caiu uma ficha, assim. Então, isso é interessante. E tem outra coisa também... nessa questão da perda, que a gente já falou, mas eu vou agora enfatizar, que é o que você perde. Então, agora eu me lembrei de uma situação, um analista amigo meu,
tinha uma paciente que fazia supervisão com outro analista e ela adorava esse outro analista. E esse outro analista que dava supervisão teve um infarto repentino e morreu. Então ela chegou na análise, né, no dia seguinte, dizendo assim, com quem que eu vou fazer supervisão? Aí o analista virou para ele e disse assim, virou para ela e disse assim, você não está preocupada? O que aconteceu com essa pessoa? Ela perdeu a vida, acabou, estava em plena atividade, entendeu? Ela não tinha se dado conta, ela estava pouco se lixando para a morte dele. Ela estava, agora eu vou fazer supervisão com quem? Sim. Primeira Conseguiu, coisa, né? Talvez primeira entrar em coisa, contato. o que ia faltar para ela? Ela não conseguiu pensar. Exatamente o que era aquilo para ele, para a família, para não sei o que, tarará. Autocentrado. Quando ele me contou isso, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Entendeu? E depois eu fui encontrar no Freud, quando o Freud diz, né? Quer dizer, o luto é do que você perdeu. Sim. Entendeu? Então, a pessoa pode ser ótima, tudo, mas se ela não tem uma representatividade na minha vida, eu vou dizer, coitado, né? Morreu e tal, não sei o quê. Agora, se tem uma representatividade, a minha vida mudou. Eu tô careca de ouvir assim, não, fulano morreu, agora a minha vida não mudou em nada. Uhum. Perdi meu marido. A minha vida não mudou em nada, porque a gente já estava, não sei o quê. Entendeu? Foi um alívio. Não deixa de ser o nosso narcisismo, né? Quer dizer, antes ele do que eu, né? Sim, é isso aí. Gilda, eu tinha tantas perguntas e esse tempo pequeno. Eu tinha elaborado várias perguntas interessantes que eu acho que a gente vai deixar para outras edições. Claro, com o maior prazer. Estou adorando estar aqui. Eu também. Estou adorando conversar com vocês. Muito bom. Estou achando mais. Bom, então vamos marcar outro. Passa rápido, né? Vamos, Passa né? muito rápido. Eu quero muito, né? Desejo muito que outras edições sejam com você. Ah, que bom. Pra gente... Eu adoro falar. Só uma ilustração engraçada, que nós éramos 7 irmãos, Sim. então eram os 7 anões da Branca de Neve. E cada um tinha uma característica parecida. Para mim, sobrou o Dunga, que era realmente o caçula, não era o menorzinho. E você era caçula. Eu era caçula. Uhum. Então, meus irmãos disseram, Dunga? O Dunga era mudo. Ah, não cala a boca. Boa, boa. Interessante. Então não era o Dunga. Não Mas é. tinha que ser, só sobrou o Dunga. Gilda, muito obrigada. Tadinha, obrigada a você pelo convite. Prazer, tá aqui. Obrigada. Não, convite maravilhoso, estou honradíssima. Muito bom. Agradeço muito mesmo, mesmo, de coração. Eu também. Tá? Tá. E esse podcast é o início das conversas sobre luto e perdas, onde teremos outras edições e trazendo todos os tipos e variados tipos de luto e perdas. E agradeço o interesse pelo podcast. Até o próximo.